O mar, em suas marés, altas e baixas, podem trazer de tudo para a vida de alguém. Momentos bons e momentos ruins. Com a fluidez do oceano e a força de suas ondas, podemos passar por cima daquilo que tenta nos ferir, com a própria fúria de um maremoto. Episódio de hoje, Hobbs, o bárbaro furioso elemental. Como as águas, nossas vidas encontrem a correnteza do destino. Olá, olá, aqui estou eu, mais uma vez, para mim e para vocês, Hermes Mercury, o seu bardo de todo dia, diretamente dos Penas de Órimas, trazendo as notícias e entrevistas mais quentinhas de todo o Reino de Guardia. E hoje eu estou aqui com ele que faz casca grossa parecer um apelido carinhoso, e as marretadas te fazem ver estrela mesmo quando o ataque não é em você. Senhoras e senhores, aliás, senhores e principalmente as senhoras, conheçam o nosso bárbaro furioso elemental, Hobbs. E aí galera, como vocês estão? Estamos aqui, preparado para mais essa batalha. A entrevista está sendo gravada por essa pedrinha que está no meio da mesa. Nós estamos aqui no coração da cidade de Phandalin, na famosa e maravilhosa Stonehill, bebendo canecas grandes e bem cheias da melhor cerveja que já bebi na minha vida, como eu já falei em outras entrevistas. O nosso companheiro aqui parece que já bebeu duas e está na metade da terceira. Fazer o quê? Não tenho fraco por cerveja. Cerveja é da hora. Cerveja é o néctar dos deuses, meu caro. É claro que o vinho não fique muito atrás. Para mim, assim como qualquer outra das bebidas, até mesmo mijo do dragão, tem uma certa finesse, não concorda? Sim, quando a grana tá curta e eu quero ficar breaco mais rápido, eu apelo pro mijo do dragão. Eu sou culpado desse crime também. Eu compreendo muito bem. Claro, queridos ouvintes, estou aqui entrevistando mais um dos 6 de Guardia, o grupo de aventureiros que salvou esta cidade das forças malignas. E hoje, como eu já disse, estamos conversando com o nosso querido bárbaro do grupo. Ele é um Turtle muito parrudo, muito forte, e tem uma marreta gigantesca que é maior do que a mesa na qual estamos sentados. Vou deixar você falar um pouco mais de você, Hobbs, por favor. Esse é o seu nome mesmo? É um apelido? Sim, Hobbs é meu nome mesmo. Meus pais não eram muito criteriosos para escolher nome. Eu tenho 2 irmãos, um se chama Ronuk e o terceiro, por algum motivo, se chama Claudinei. Mas sim, Hobbs é meu nome. Esse é um nome deveras interessante. Claudinei é um nome. É um nome. É um nome, não deixa de ser um nome. Às vezes a gente chamava ele por outros nomes não tão lisonjeiros, mas Claudinei é o nome oficial. Compreendo, irmãos mais novos, não? Sim, aquele palhaço. E por falar em mais novo ou mais velhos, você tem quantos anos? É um pouco difícil de ver para Turtles. A gente costuma viver bastante, então é meio difícil falar qual idade a gente tem. A gente consegue identificar a nossa própria espécie, mas quem vem de fora não consegue adivinhar logo de cara. Eu tenho 350, eu não sou já exatamente um jovenzinho, mas para minha raça eu ainda não cheguei nem na metade do caminho ainda. Pelas cordas da harpa de Ogma. É um pouco longínquo, não? A vida de Thor. Sim. Nossa, imaginam que um bardo poderia aproveitar? Inclusive Claudinei é um bardo. Oh, isso faz um pouco mais de sentido. Eu ouvi falar de alguns anciãos da nossa aldeia que passavam dos 1000 anos. Não é tão incomum chegar nessa idade. Se eu chegar aos 800, eu tô feliz já. Sendo um aventureiro, eu realmente espero que a sua idade chegue longe assim. Sempre tem a chance de acontecer algum imprevisto no caminho, mas estamos aí sempre tentando evitar. Acredito que seu casco já segurou muita coisa, mas tudo sobre batalha, luta e tudo que aconteceu ainda vai chegar. Eu quero primeiro saber mais de você, Hobbs, um pouco mais do que tem dentro dessa casca. Como que é ser um bárbaro? Como você se tornou essa classe? Eu venho de uma... Só para fazer um contexto aí, eu venho de uma aldeia de pescadores do sul do Mar de Mirídia e a nossa organização social é através de aldeias mesmo. E dentro dessas aldeias tem as famílias de Turtle. E ali na região que eu morava, a gente sobrevivia basicamente da pesca. A gente vivia numa região praiana, então essa organização social. Mas nem todos da minha aldeia eram guerreiros ou treinavam artes marciais, alguma coisa do tipo. Mas o meu pai era um antigo guerreiro de uma
terra distante. Então, eu e meus irmãos, paralelamente às atividades de pesca, a gente treinava artes marciais também como um passatempo. E a gente foi pegando gosto pela coisa, a gente foi se desenvolvendo. E foi assim que eu me tornei um bárbaro. Eu aprendi algumas técnicas, meus irmãos aprenderam outros tipos, se desenvolveram com outros tipos de combate. E o histórico é basicamente esse: treinando artes marciais em família, o que não era tão comum assim, embora acontecesse em algumas famílias da região, mas foi assim que começou. Os laços de família são sempre muito importantes. E o seu pai, por acaso, ele era um bárbaro também, pra ele ter te treinado dessa maneira? Ou era mais do que só um bárbaro? O meu pai era um guerreiro. Ele, na juventude dele, ele usava 2 espadas. Nós nunca vimos nenhum registro de nada, uma batalha por qual ele tenha passado, mas a gente ouviu várias histórias dele, principalmente. Toda a habilidade dele ficava bem clara nos treinamentos, e a gente nunca conseguiu superar ele, por mais que ele fosse muito mais velho que a gente. Ele era um grande talento, era um absurdo. Pra ter treinado um guerreiro como você, ou melhor, um bárbaro como você, né? Suas habilidades são impecáveis. Obrigado. Eu tento fazer o meu melhor. Ainda sobre suas habilidades, ainda sobre, né, a questão de você lutar, você tá treinando em alguma habilidade nova, tentando se aperfeiçoar em alguma outra forma? Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais explosiva, mas eu sempre fui bem humorado em situações normais. Eu vivia uma vida tranquila com meus irmãos na nossa aldeia. Mas nos treinamentos com meu pai, ele percebeu essa raiva, essa explosão que às vezes acontecia e me ensinou a canalizar isso. Então, assim, recentemente só, toda essa raiva que eu consigo canalizar em alguns momentos de batalha, até aprimorar meu estilo de luta, começou a se manifestar junto com o elemento água. Não sei explicar muito bem porquê, só aconteceu. Não sei se tem a ver com a minha origem ou se agora, quando eu entro nesse estado de fúria, o elemento água faz presente, como se fosse uma aura em volta da minha arma, e eu sinto que meus golpes ficam mais pesados. Eu já estou dominando bem essa técnica, já faz algum tempo que eu estou lutando com ela, mas por falar em água, teve um bárbaro que morreu em batalha, que também tinha essa habilidade, então eu achei que fosse algo mais único, e nesse dia eu percebi que não era tanto assim. Ele entrou em contato comigo, mesmo depois ele tinha morrido, dentro de uma caverna, explorando junto com o grupo que faz parte hoje, e ele me deu esse aprimoramento extra, que eu quase que perco o controle, tiro o fôlego sei lá de onde para conseguir dar umas porradas a mais, mas eu confesso que eu ainda não treinei muito essa técnica nova, porque na verdade eu me sinto bem cansado de usar, mas é um caminho que envolve elemento água, envolve raiva canalizada, envolve um pouco de descontrole. Às vezes ajuda bastante, às vezes é um problema, mas é assim que as coisas são. Eu realmente não quero entrar no seu caminho quando você estiver nervoso, tenha certeza disso. De qualquer forma, vamos falar um pouco mais então sobre agora a sua personalidade, a parte molinha dentro do casco. Tem alguma característica, algum traço de personalidade que você poderia usar para se descrever? Ou alguma coisa que talvez os seus amigos falam mesmo que você não concorde muito? Eu não sei, eu não sou muito habilidoso para falar sobre mim mesmo. Talvez, acho que o traço de personalidade mais marcante seja essa impulsividade que às vezes eu deixo escapar do controle. Mas normalmente eu sou uma pessoa tranquila, contanto que eu não vejo nenhum tipo de injustiça, alguma escrotice acontecendo. Quando eu estou em meio de amigos, eu não fico agindo como se fosse um maníaco descontrolado, mas em situação de batalha ou quando se faz necessário por algum motivo, às vezes talvez eu perca um pouco a mão, mas eu me considero uma pessoa tranquila com alguns picos de raiva, que eu acho que faz parte do meu charme. Compreendo. Não sei o que meus amigos têm a dizer sobre isso, mas tem sido um pouco útil para eles também nos últimos tempos. Olha, os amigos que eu entrevistei até agora apresentam um grande apreço por você. Inclusive, acabei de entrevistar a Nahri e ela disse claramente que é estranho o quanto o bárbaro do grupo dela é zen. Então, creio que se confirma o que você acaba de dizer. Quando eu não tenho necessidade de estar puto, eu procuro não ser um maníaco. Muito sábio. Talvez se eu não tivesse tido esse treinamento marcial com meu pai, que deu bastante disciplina pra gente, eu tivesse treinado em outras circunstâncias, talvez eu fosse um bárbaro diferente. Mas eu acho que deu pra, talvez, dar um amenizado nesses impulsos. Creio que esse é um traço muito marcante, mas eu queria saber de alguns pontos um pouquinho mais específicos agora. Você é um Turtle mais de palavras ou mais de ação?
Eu acho que de ação. Eu nunca fui uma pessoa carismática, como, por exemplo, a Eleniel do nosso grupo. Consegui resolver as coisas na base da conversa, da diplomacia. Eu, às vezes, até tento, mas geralmente dá merda. Então, eu fui meio que condicionado a resolver com ações as coisas. Não falo tanto assim. Por um outro lado, você costuma ser uma pessoa mais organizada ou simplesmente deixa as coisas fluírem? Eu acho que um pouco de cada, por mais que a gente tente planejar, eu acho que o grande problema de você fazer planos e planos é que na maior parte das vezes a realidade não tá nem aí para eles. Então, aí você precisa improvisar para resolver as coisas. Óbvio que eu não saio fazendo tudo na louca, sempre tem algum propósito por trás, mas eu deixo as coisas fluírem. Algumas vezes que eu tentei ter mais controle sobre os rumos das coisas continuaram sendo do controle. Então eu planejo ali até a página 2. A partir dali a gente vê o que faz. A gente nunca sabe o que o destino aguarda pra gente no futuro, né? Pois é, eu nunca fui muito adepto desse lance de destino, mas nos últimos tempos algumas coisas meio inexplicáveis andaram acontecendo, então eu tô um pouco mais aberto a novas ideias. Uma coisa que eu aprendi é que é sempre bom ter a cabeça aberta. Sempre ajuda. E agora, e quanto à sua bússola moral? Você costuma se meter muito em confusão? Prefere ficar longe delas? Eu sinto que, na verdade, parece que confusão é que acaba caindo no meu colo, na maioria das vezes, por mais que eu tente ficar de boa. E naquelas, né? Se a treta se apresenta, quem sou eu pra recusar, não é mesmo? Agora, sobre esse lance de bússola moral aí, eu não entendo muito disso, não. O que eu entendo é de enfiar porrada em quem acaba se metendo com quem não merece, com quem não consegue se defender sozinho. Não sei se seria isso que você tá me perguntando sobre bússola moral. Eu não sei muito bem o que é moral. Eu nunca li muito sobre isso. Eu não leio muito sobre nada. Ainda falando um pouco mais sobre a sua personalidade, você costuma conseguir guardar segredos ou é uma matraquinha aberta? Como eu disse ali, eu não sou muito de conversar, não é nem por cozice mesmo, mas sei lá, eu sou uma pessoa um pouco mais quieta. Meu grupo às vezes até esquece que eu li às vezes, mas eu tô sempre com o ouvido bem aberto. Às vezes, quando tomo uns mijos de dragão, uma cervejinha, que ainda não é o caso, porque eu tô só começando, eu acabo ficando um pouco mais sociável, eu faço umas piadinhas, eu quebro umas cadeiras, mas ainda assim eu não costumo falar muito sobre qualquer bobagem com quem eu não conheço. Então, sobre coisas mais importantes, é que eu não abro muito mesmo. Então, entre essas duas, eu acho que eu sou um pouco mais... Eu consigo manter o segredo, sim. Aliás, só remetendo à questão que você falou dos problemas te acharem, isso tem sido uma resposta muito comum. Todos que eu entrevistei até agora responderam algo parecido. Incrível. Não sei, talvez pelo fato da gente andar em grupo, eu acho que quando a gente chega em algum lugar, se tem algum distúrbio, alguma coisa ali, a gente acaba virando meio que um alvo e as coisas procuram a gente, por mais que a gente tente ir de boinha, tentar descobrir, tentar conversar. No final das contas, vai tudo pro cacete mesmo. E a gente tenta planejar. Não vou dizer que eu não me divirto com isso. Deve ser uma maravilha dar umas marretadas nas pessoas, não? Ninguém merece. E já que estamos falando sobre dar marretadas, mesmo que não seja as de Bárbaro, mas qualquer uma que você tenha, qual é a sua habilidade favorita? Eu acho que a minha fúria, né? Sem sombra de dúvidas. O que ali no começo dos meus treinamentos, quando eu ainda era uma jovem tartaruguinha, às vezes ela me tirava o foco, me atrapalhava. Quando eu aprendi a canalizar, tornou uma arma bem poderosa. Então eu acho que a minha fúria me ajuda muito, sem dúvida. O meu casco não é exatamente uma habilidade, mas ele também se mostra muito, muito útil em situações de batalha. Literalmente salvou minha pele. E eu tô vendo daqui, ele tem alguns risquinhos aqui e ali, mas nenhuma rachadura, nenhum quebrado, realmente bastante resistente. Sim, sim. É aquela coisa, né? Comer muitas proteínas, a gente vai criando casca grossa. Tem bastante marca, mas nada que tenha causado maiores problemas. Ele aguenta muito mais, hein? Bom, e é claro, qual a sua tática favorita de combate? Eu sou linha de frente, principalmente. Isso desde a revolução que a gente tentou promover lá na nossa aldeia, que tinha muito mais guerreiros de linha de frente, eu também ficava junto com eles. Mas agora nesse grupo, junto com meus amigos, que tem algumas pessoas que não são exatamente especialistas em combate, unir o útil ao agradável ali. Então eu fico ali na frente e parece o melhor dos mundos, né? Ser merenda na cacete dos vagabundos e ao mesmo tempo tô protegendo as pessoas que eu gosto. Então me parece uma boa. Linha de frente, acho que é a minha tática. Eu tenho que confessar que isso foi adorável. Ainda falando de você, obviamente, mas eu quero saber sobre, agora, o que te anima, o que te faz feliz. Primeiro,
Vamos supor que você entra em uma taverna mágica. Essa taverna, independente do momento do dia em que você entrou nela, o taverneiro é capaz de te servir qualquer coisa que você quiser. O que você pede nessa taverna mágica? É até engraçado você colocar dessa maneira, não importa o momento do dia, porque, cara, eu gosto de comida de café da manhã, bicho. Pãozinho tostado, um baconzinho ali crocante, um ovinho mexido, aquele cafezinho quente. Eu não me importaria em comer esse tipo de coisa até na janta. Mas, né, não é muito saudável. Mas eu acho que se eu pudesse pedir qualquer coisa, não importa o horário do dia, normalmente eu pediria um cafezinho da manhã, que é da hora. Aqueles que estão nos ouvindo, o café da manhã aqui da Stone Hill Inn é fantástico. Sei bem. Comida de café da manhã é a sua comida favorita? Ou teria alguma outra? Favorita, eu acho que não. Assim, no dia a dia, eu acho que a gente não come a nossa comida favorita no dia a dia, porque se a gente comer toda hora, tá deixando de ser favorita e vira só comida, né? Mas, cara, frutos do mar, bicho, ali traz um monte de recordação e, cara, minha comida favorita entre frutos do mar ali é um camarãozinho empanado, frito, aquela casquinha bem crocante, sabe? Chega da água, né? Limãozinho, uma cervejinha pra acompanhar. Pimentinha também, né? Gosto também. Antes que a gente deixe essa mesa inundada com a nossa saliva, vamos continuar. Você é um Turtle que prefere tomar café ou chá? Eu sou mais o café. Eu gosto de um café preto, bem forte, sem açúcar, sem leite. Café. Mas, né, como a gente está sempre aí em viagem, acaba sendo mais fácil você encontrar ervas, fazer um chazinho, do que para tomar um café. Né? Senão a gente não acha pé de café ou loja que vende café com tanta frequência. A gente acaba tomando mais chá, mas eu gosto mais de café. Tome cuidado com os matos que você anda pegando na beira da estrada para fazer chá, hein? Sim. Eu já sofri bastante com isso, mas consegui desenvolver um certo conhecimento de coisas da natureza. Eu consigo me virar bem hoje em dia. O que eu não conheço, eu costumo não mexer muito. Eu cheguei a conhecer uma patrulheira nas minhas idas e vindas que ela era doida por comer cogumelo selvagem. E comia não por fome, por recreação mesmo. É o que você está entendendo. Cogumelo é uma grande roleta. Tem alguns que servem para você incrementar um prato ali, tem alguns que te deixam um pouquinho alterado, vamos dizer assim. Tem gente que realmente gosta. E quem sou eu para julgar? Eu também gosto de tomar uma cervejinha, um bicho de dragão, que não me deixa tão normal assim. Qual a diferença no final das contas? Acredito que sua loba está latindo um pouco alto, está bem? Na verdade é a loba da vizinha, da taverna vizinha aqui. Bom, tem mais uma pergunta sobre os seus gostos. Apesar que eu já imagino a resposta. Você é mais da cerveja ou do vinho? Sim. Eu não recusaria nenhum dos dois se me fizesse uma aposta agora, vamos tomar um negócio ali. Nem pergunto o que, só vamos. Mas eu acho que eu gosto mais de cerveja, principalmente aqui que é um lugar um pouco mais quente. Cerveja é apenas amor. É a melhor pedida, com certeza. Taverneiro Toblin, traga mais uma rodada para mim e para o Turtle, por favor. Obrigado. Assim que é bom nas entrevistas. É sempre assim? Com seus convidados? Porque, porra, eu vou tentar ser entrevistado mais vezes. Só com os convidados agradáveis. Porra, muito obrigado. Mas, enfim, vamos continuar. Hobbs, ainda quero perguntar dos seus gostos. Você teria um tipo no sentido romântico da coisa? Que é quando começa a apertar um pouquinho a entrevista, né? É inevitável. Mas eu entendo. Como entrevistador, tem que cobrir ali o máximo possível da nossa personalidade. Os fãs querem saber. Os fãs querem saber. A indústria da fofoca, né, rapaz? Chegou até aqui. Eu gosto de mulheres com casco mais redondinhos. Aqueles meio espinhosos, cheios de protuberância, eu não costumo curtir muito, não. E não é nem com a questão estética, sabe? Eu não sou nenhum Turtle Clooney, então quem sou eu pra julgar? Mas ele costuma incomodar um pouquinho, se você entende o que eu tô falando. Entendo muito bem. Entendo de uma maneira que você nem imagina. Então você está me dizendo que você é um Turtle que só gosta de Turtles? É isso mesmo?
Eu não costumo despertar muito interesse de outras raças. Por mais que me aceitem, eu percebo às vezes que quando eu chego numa taverna junto com um grupo de amigos, eu acabo sendo a pessoa que atrai um pouco mais de atenção. E não necessariamente por causa dos padrões estéticos que as pessoas estão acostumadas. Então, primeiro, como não procuro tanto assim, e segundo, que moças de outras raças não costumam se envolver com Turtles, até onde eu sei. Acho que você só não está frequentando os lugares certos. Em Homeland tem uma casa que é um tanto quanto liberal, vamos dizer assim. Talvez seja uma boa visita. Vou pensar sobre isso. Existe alguma coisa em uma pessoa que te deixa completamente desinteressado romanticamente? E agora? Eu acho que essas tartarugas que se intitulam intensas, sabe? Eu sou intensa. Porque intensa eu já pico a mula, porque até onde vai a minha experiência, geralmente significa que a pessoa é meio egocêntrica e meio instável. Então, procura ficar longe. Fica com a sua intensidade aí, que eu vou ficar de boa. Isso parece um pouco com as meias orcs que costumam dizer tem personalidade forte. Eu prefiro ficar de boa. Quanto aos amores que já foram, qual o seu histórico de relacionamento? Eu sempre fui uma pessoa mais focada no meu ofício de pescador, quando era isso que eu fazia da vida, principalmente, ou nos meus treinamentos, e recentemente, quando essa parte do ofício acabou tornando meio irrelevante na minha vida, e eu tô mais focado em sobreviver, basicamente. Então, acho que não tem nenhuma grande história aí, nunca foi a prioridade, não tem nada digno de nota aí, além de um casco redondinho aqui e ali. Os seus amigos falaram alguma coisa sobre uma tal de Vênus, tá ocultando informação de mim? Então, eu tô meio desconcertado agora, mas sim, talvez, não sei, a gente não se vê já faz um tempo. Também foi um negócio legal, mas não foi muito pra frente. Aconteceram outras coisas ali e cada um foi por um caminho diferente. Eu nunca mais ouvi falar, mas não tem bem nada muito sério aí não. Mas é uma pessoa legal. Vamos ao próximo assunto, então. A gente já falou muito sobre a sua aldeia, comentou sobre seu pai e tudo mais. Eu gostaria de perguntar mais uma vez, e perguntar de uma forma mais direta, como que é a sua relação atual com a sua família? Não, meus pais já faleceram há algum tempo. Meus pêsames. Acontece, né? Ainda mais uma raça, uma longevidade alta como a nossa, a gente acaba se habituando a perder muita gente. Os Turtles, eles não têm o conceito de família exatamente igual para as espécies. A gente nasce de umas ninhadas enormes, só que por uma questão de adaptação, muitos filhotes acabam morrendo. E a gente passa por isso, por uma espécie de seleção bem dura. Eu acho que até por isso a gente acaba ficando meio duro na queda, ou com a casca grossa. Isso fazer aquele trocadilho bem óbvio que eu quase nunca ouvi na minha vida. Mas ao longo da vida a gente se organiza em grupos grandes, aldeias e tribos, e naturalmente quem tem algum laço biológico acaba ficando mais próximo ali entre si. Como eu disse, eu tenho 2 irmãos e a gente vivia ali junto com nossos pais e nós éramos bem próximos. A minha mãe morreu quando eu era bem jovem, então eu sou o irmão mais velho, os outros têm ainda menos recordações. Mas com o nosso pai a gente passou até o final da vida dele, não tanto tempo atrás assim. Ele morreu de causas naturais um pouco antes das batalhas que fizeram com que a gente tivesse que abandonar o nosso lar. Então eu e meus irmãos, a gente sempre se deu muito bem, as lutas eram sempre na base da esportividade, embora tivesse algumas rivalidades, principalmente entre eu e o Honuk, que eu sou um bárbaro e ele é um guerreiro, então era... Imagino que o bardo ficava um pouco de fora, não? O Claudinei, ele é um pouco mais franzino, não que ele seja uma pessoa fraca, ele é mais forte do que um homem forte, mas para um padrão de Turtle, ele é um pouco menor, ele é mais ágil, então até por isso ele é uma pessoa bem carismática, bem engraçada, então ele acabou indo para outros caminhos e se tornou um bardo. Ele é bem habilidoso com algumas armas um pouco mais leves, mas na hora do murrão caipira era mais eu com o Honuk. A gente sempre se deu muito bem, mas a gente acabou seguindo caminhos diferentes por conta de tudo que aconteceu. Mas eu sei que eles são casco grosso e eles sabem se virar muito bem. Isso me deixa bem tranquilo. Inclusive, recentemente, sem querer, tropecei num primo meu em Orlane e ele me deu algumas notícias sobre o paradeiro deles. Não que eu vá procurá-los, acho que, pelo que meu primo me disse, eles estão se saindo bem. Mas, ocasionalmente, numa das nossas aventuras aí, talvez a gente encontre algum deles. Você disse que os Turtles nascem de ninhadas bem grandes. Ao mesmo tempo, você se diz irmão mais velho dos seus outros 2?
Isso quer dizer que da ninhada em que você nasceu e que os seus irmãos nasceram, vocês foram os sobreviventes únicos? Sim, sim. Algumas vezes você tem alguns irmãos da mesma idade quando sobrevivem pais da mesma leva, mas sim, nós três somos os que conseguiram sobreviver às etapas de provação. A gente não está exatamente perto dos nossos pais. Quando os ovinhos chocam, a água literalmente já bate na bunda bem cedo. Mas sim, a organização familiar é essa. São irmãos de ninhadas diferentes. Às vezes tem vários da mesma ninhada. Creio que é um pouco complicado para alguém que é de fora, mas ao mesmo tempo fico feliz de ver que cresceu para ser um Turtle bem forte e fazendo grandes coisas. A gente tem que se adaptar bem cedo. O que me leva à próxima pergunta. Você pretende algum dia gerar sua própria família? Tartaruguitas e tortuguitas. Se um dia eu conseguir voltar para as praias de onde eu vim, que é onde eu realmente me sinto mais em casa, principalmente eu conseguir me certificar que elas são um lugar tranquilo para se viver de novo, talvez. Mas até onde eu sei, eu não tenho muitas notícias daquele lugar, então eu não tenho nenhum plano nesse sentido. Talvez curtir a aposentadoria de uma maneira mais pacífica, mais ou menos como meu pai fez. Mais uma vez, uma coisa que o futuro só irá nos responder, né? Como eu disse, eu não costumo fazer muitos planos. A vida tá sempre aí para mostrar que eles são frágeis às vezes. E por falar em coisas frágeis, essa bela loba que está sentada do lado da sua cadeira... É a Dercia. Ah, Dercy? Queria perguntar pra você o que você pode me falar sobre sua loba, o seu animal de estimação? Pois é uma fofura, não? Dá uma olhada pra ela. Olha o tamanho das orelhas dela. Não é coisa mais fofa. Na teoria, ela até poderia me ajudar nas batalhas. Tem uns dentinhos bem poderosos. Eu descobri isso uma vez que eu fui tentar roubar um biscoitinho dela. Mas eu prefiro não. Eu sei me virar bem sozinho e eu não quero colocar ela em risco. Não vejo essa necessidade. Então ela só fica aí, come e dorme o dia inteiro. Por isso tá gordinha assim, olha o tamanho da pança. Ela é realmente adorável. É uma graça. E pra mim assim tá bom. Ela é a companheira nossa. Tem ali os animais dos meus amigos também. O Miriel com Shadow, a Elinel com Tapioca, tem a Paçoca. Cada um tem o seu bichinho ali. Mas a Dercy é o meu xodó aqui. Aliás, como você conheceu ela? Como que ela se juntou à sua jornada? Os três lobos foram do mesmo jeito. A gente estava explorando uma caverna algum tempo atrás, enquanto a gente estava resolvendo os problemas aqui de Phandalin. Tinham 3 lobos lá presos e a gente libertou eles. E eles acabaram ficando com a gente. A gente fez amizade com eles de volta com a gente. Então é até hoje. Isso é maravilhoso. Parece estar em muitas boas mãos. Parece que você trata ela realmente bem. Sim, ela é a minha filhota. Vem cá, Darcy, vem cá. Cuidado com a mesa. Calma. Tó biscoitinho, vai. Joguei. Agora acho que ela deixa a gente em paz um pouquinho de novo. Pouco ela volta, mas enquanto isso, a gente segue. Já que falou sobre os animais dos seus amigos, vamos falar deles, ou se você chamar eles de animais também, o que pode ser um pouco estranho. Talvez o Cálidos, né? O resto, acho que nem tanto. Bom, Hobbs, o que você pode me falar sobre o seu grupo, sobre os 6 de guarda? O que eu posso falar dessa galera que eu não conheço tanto tempo assim, já considero pacas? Eles são gente boa demais, tanto no pessoal quanto no profissional, eles são grandes guerreiros. A gente meio que tropeçou um no outro lá em Fortstown. Eles precisavam de alguém que pilotasse uma carroça. Eu sabia pilotar uma carroça e nós tínhamos um conhecido em comum, é assim. E é por isso que eu falo sobre planos e tal. Eles foram uma das coisas mais legais que me aconteceram ali nos últimos tempos e no final das contas pareceu uma grande obra do acaso, né? Aí a gente foi se identificando, a gente foi criando laços e fui ficando amigo deles e eles meus amigos e hoje eu confio neles com a minha vida. Então, eles sabem também que eles podem contar comigo e tudo tem funcionado muito bem dessa maneira até aqui. Isso é muito fofo, tem que dizer. Teve até alguns amigos seus que descreveram vocês como uma família. Acho que poderia se enquadrar dessa maneira. A gente às vezes tem nossos atritos e desentendimentos, mas a gente sempre acaba ficando na mesma página no final. Vamos ser um pouquinho mais detalhado? Consegue falar pra mim um pouco de cada um deles? Eu conheço um pouco da história deles, um pouco da personalidade, mas o que eu posso falar sobre eles? A Eleniel, ela é a patricinha do grupo, né? Ela veio de um bercinho de ouro, mas ela também não se dá muito bem com a família dela. Mas ela, apesar de ser uma pessoa que nasceu cheia dos privilégios, ela mostra aí cada aventura que ela também é feita de um material bem resistente.
A Miriel, ela é um monge, né? Ela teve um treinamento muito extenso sob condições bem complicadas. Então, às vezes eu sinto que ela é o cérebro do nosso grupo, sempre pensando lá na frente, é mais pessoa mais cautelosa. E eu realmente não gostaria de enfrentar ela numa pancadaria, uma trocação franca, porque eu já vi ela descer a porrada de um jeito bem, bem impressionante. Anahi, o que eu posso falar da Anahi? Uma vez uma coisa mais estranha que aconteceu com relação a ela foi que a gente topou com um necromante numa torre e ela ficou com dó do cara e sei lá, uma relação meio estranha. Eu não briguei com ela nem nada, mas eu fiquei tipo, essa guria tá doida, bicho. A gente ficou meio assim, mas a gente deixou por isso mesmo, a gente respeitou a decisão dela e eventualmente, óbvio, acabou dando merda e a gente teve que voltar lá e resolver isso. Mas eu acho que lições foram aprendidas e hoje ela é a minha chifrudinha favorita. Não tem tanto chifrudo aqui, mas eu acho que ela entende. O Caligus, ele se juntou a gente há não tanto tempo assim, e ele é um guerreiro na definição mais pura do termo. Ele tem os códigos de honra dele, ele preza muito pela disciplina, e ele leva muito em conta que ele aprendeu nos treinamentos. Ele também tem laços de respeito com o pai. Ele nem sempre pode estar junto com a gente, mas quando ele está por aí, ele faz bastante diferença. E por fim tem a Ava, né? Que é a novata do grupo. Porra, ela... Eu vou falar o que é. A guria é literalmente um anjo, né? Então, como que eu vou falar mal disso? E ela tem umas habilidades bem interessantes, umas coisas que eu nunca tinha visto alguém fazer, umas coisas de tecnologia, e ela voa, e ela tem um gato, e é uma máquina, e foi uma... Então, bem legal ao grupo também. Eu não tenho nada de ruim pra falar de nenhum deles. Bom, é fantástico quando é assim. Eu já ouvi vários grupos de aventureiros que vivem se bicando e brigando. É bom ver que vocês construíram uma relação de vocês na base da amizade, não só da necessidade de vocês irem atrás do bem comum. Sim, eu acho que cada um tem uma série de habilidades diferentes e a gente acaba se complementando bem. Então eu acho que isso ajuda bastante. Cada um tem o seu papel e todo mundo só tem a ganhar. Concordo plenamente. Mesmo em família, tem aquelas pessoas que a gente gosta mais, tem aquele primo que a gente se dá um pouquinho melhor, e também às vezes tem aquele tio meio chato, ou aqueles irmãos que você não suporta ver, né? Porque família é família. Então eu tenho que te perguntar, tem alguém da party que você se dá melhor? Ou se identifica um pouco mais? Acho que o Aderci. Não, tô brincando, eu não sei, acho que não, eu não tenho nenhum favorito, eu gosto de todos, cada um sua maneira. Eu não costumo me dar bem com gente rica, eu não conheci muitas pessoas de posses que estavam muito aí pra bem-estar dos outros, mas a Linel, ela foge à regra e também mora aqui no coração. Tem alguém com quem você costuma bater mais de frente? Não, eu não tô com o grupo desde o começo. A Anahi, a Elinel e a Miriel, elas se conhecem há mais tempo, então talvez já tenha dado mais tempo aí delas se conhecerem de um jeito mais profundo, ponto de se desentender. Mas não, eu acho que a única coisa meio estranha que a gente se desentendeu um pouco foi com o lance do necromante da Anahi, mas isso também já foi resolvido depois. Foi algo bem pontual. Nunca briguei com nenhum deles, não. Na verdade, pelo que eu entrevistei as garotas, parece que o tempo que elas se conhecem são apenas de alguns dias a mais de diferença com você ter entrado no grupo. Você chegou logo no início da jornada dela. Eu já não cheguei em detalhes cronológicos, mas pelas histórias que elas contam, em poucos dias na vida de um aventureiro parecem meses. De qualquer forma, eu tô com elas já há algum tempo, mais tempo do que o Caligus, mais tempo do que a Ava, mas de qualquer forma, bom, eu não sei quanto tempo elas conheciam antes, não cheguei a entrar. Faz tempo, talvez tenha dado algum tempo de se conhecer um pouco melhor antes de eu chegar. Inclusive tinham outros aventureiros que andavam junto com elas, eles tomaram seus próprios rumos aí no meio do caminho. Chegou a conhecer algum deles? Só ouvi. Eles foram mencionados só. Tinha um paladino, tinha uma outra aventureira. Eu não me recordo agora, ela é uma caçadora de sangue, eu acho, se eu não me engano. Caçadora de sangue é Nahi, que era antes de se tornar uma bruxa. Sim, foi bem nesse contexto que eu me juntei a eles. A Nahi já era uma bruxa, então acho que foi por isso que eu confundi. Mas não ouvi muito sobre os outros, não, além da menção que já existia alguém.
Pelo que me falaram, era uma patrulheira, se não me engano. Tinha um corvo de companheiro animal, alguma coisa assim. Eu acho que era isso. Eu não conhecia ela pessoalmente, nem o Paladino. Não culpo apenas desvios na estrada, não. Acontece nas melhores famílias. Eles que perdem, acredito eu, porque essa aventura se tornou mais do que grandiosa. Sim, parece que toma uma vida própria. A gente se depara com coisas que a gente jamais imaginava que ia enfrentar. Bom, eu vou perguntar pra você justamente sobre isso logo mais. Mas eu tenho uma última pergunta sobre o seu grupo. Eu queria saber o papel que você acredita que tem entre os seus amigos, seja em batalha ou fora dela. Eu acho que o diplomata com certeza que não é, né? Eu acho que o meu papel é mais ou menos uma repetição da tática, minha favorita de luta, que é onde a gente acaba colocando pra fora tudo que tem aqui dentro da gente, tudo pelo que a gente se preparou a vida toda, né? Eu tô ali pra proteger eles literalmente de porrada e tomar porrada por eles e me divertir um pouco com porrada nos outros. Meu papel talvez seja esse, uma espécie de escudo vivo e um machado. Desculpa, às vezes eu confundo. Eu já lutei com machado também, mas eu adotei com marreta, minha arma favorita. Então eu sou um pouco de escudo e um pouco de marreta. Aí, de qualquer forma, é pesado. Mas bem, você sendo um escudo, teve que proteger seus amigos de muita coisa. E finalmente chegamos a um ponto um pouco mais sombrio da nossa conversa. Se até agora nós falamos das partes boas da sua aventura com os seus amigos, eu quero falar um pouco das partes ruins, em vários sentidos. Para começar, eu queria perguntar pra você, na sua opinião, qual é o pior vilão que você já enfrentou? Eu acho que particularmente, o pior vilão não foi nenhuma pessoa, não foi nem algo palpável. Eu acho que foi mais um estado de espírito. Eu acho que o pior vilão que eu encontrei na minha vida, que pessoas próximas a mim encontraram, foi a ganância. Eu acho um absurdo quanto motivação algumas pessoas são capazes de fazer paradas bem sinistras, passam por cima de tudo que tiver na frente delas, buscando benefícios próprios, mesquinhos e foda-se tudo, sabe? Eu acho que o Blackstaff também foi bem complicado. Ele em si, ele era um puta de um bunda mole covarde, ele sempre tentava fugir quando a gente pegava ele, mas a influência dele, que ele teve nos moradores aqui, mais de uma oportunidade, deu bastante trabalho pra gente. Mais recentemente, na caverna Ondaeco, que inclusive foi onde aquele bárbaro falecido entrou em contato comigo através do elemento da água. A gente achou muito aleatoriamente numa sala uma caveira flamejante que puta que pariu, bicho. Olha, aquela bola de fogo que ela soltou na gente dói só de lembrar, caralho. Pra você ter uma ideia, a gente tava naquela caverna atrás do Aranha Negra e quem chegou mais perto de aniquilar a gente completamente foi essa caveira. Não foi uma recordação muito agradável. Caramba, quando estava entrevistando a Ava, ela citou a mesma situação. Realmente parece ter sido bem crítico. Sim. Uma pessoa da parte conseguiu sobreviver ao ataque, por coincidência foi a pessoa que poderia colocar a gente de volta em pé. Então foi talvez o destino que tenha agido ali. Talvez, não? Realmente parecem ser vilões horríveis, até porque acho que o Blackstaff foi o nome que foi citado em todas as entrevistas que eu fiz até agora. Só posso imaginar o quão horrível deve ter sido os momentos dele aqui, controlando o Phandalin. Foi um grandíssimo arrombado. Aliás, o que você mais despreza, Hobbs? Eu acho que gente que dá mais valor pro dinheiro, seja o seu próprio dinheiro, ou seja o dinheiro de quem comanda, do que pro valor da vida das pessoas. Eu acho que quando isso é afetado de algum jeito, até por experiência própria, é o meu maior gatilho. Quando eu vejo algo assim acontecer, quando eu perco completamente o controle e fúria toma conta mesmo. Inclusive, eu gostaria de perguntar um pouco mais específico para você. Você pode me falar sobre o nome Orf Dakar? Quando a gente estava procurando informações sobre coisas aqui, Phandalin, inclusive, a gente estava procurando uma maneira de entrar ali na mansão dos Marca-Ferro e, sem mais nem menos, eu só entrei no alojamento e encontrei ele ali. Eu tento não perder as estribeiras logo de cara, até porque eu tenho amigos que são mais capazes de conversar e resolver as coisas de uma outra maneira e eles tiveram que realmente me segurar para eu não partir para cima dele imediatamente. Mas, bom, no final das contas, como era esperar, ele mais uma vez mostrou o lixo de ser humano que era e eu fiquei um pouco feliz de destruir ele na porrada, embora esse ato de vingança não tenha trazido tanto alento, tanta tranquilidade quanto eu achava. Eu acho que algumas coisas apenas não cicatrizam, a gente tem que aprender a conviver, mas foi bom trazer um pouco de justiça quando eu consegui
mandar pro inferno esse filho da puta. Creio que ele mereceu. Mereceu bastante. Pelo visto, você é um Tortle muito justo. Eu tento ser. O que me leva à próxima pergunta também. Hobbs, existe alguma coisa capaz de te fazer abandonar os seus próprios ideais? Eu sou uma pessoa simples, meus ideais são simples. Eles envolvem basicamente proteger as pessoas que eu tentar fazer com que esse mundo não seja um lugar tão ruim. Então abandonar esse ideal, faria com que eu me tornasse o que eu mais desprezo. Então acho que não, eu não abandonaria meus ideais por nada. Fantástico. Em alguma situação hipotética, existe qualquer realidade ou algum motivo que você conseguiria se ver traindo o seu grupo? Eu acho que no cenário possível que eu poderia trair meus amigos, não sei, talvez enfeitiçado, se eu tivesse sob influência de alguma força muito poderosa e para conseguir me fazer ferir alguém que eu gosto, teria que ser uma magia muito, muito forte. Eu acho que eu preferia me jogar de um precipício a ter que conviver com o peso disso pro resto da minha vida. Então, não tem dinheiro, não tem argumento que faça eu me voltar contra eles na situação atual. A não ser que, óbvio, né, que eles comecem a tomar atitudes que eu desaprove. Justíssimo. Passagens. Chega de falar de coisas ruins. Ufa. Hobbs, qual o momento mais memorável que você teve nessa aventura até agora? Eu acho que um marco de acontecimentos bem interessante foi aquele necromante lá da Torre da Coruja, que no primeiro momento a gente acabou deixando ele passar por alguns motivos e a gente acabou tendo que voltar lá depois. Sabe, aquele amiguinho de certas feiticeiras? Bruxas. Eu não sei muito bem a diferença, eu nunca fui muito versado em mágica. Eu não sabia bem porquê, mas eu tava me sentindo particularmente sortudo aquele dia que a gente foi enfrentar aquele cara, sabe? Era só, assim, impressão que eu tinha. Assim que eu tive uma chance de golpear aquele cara, eu já sabia que tinha algum tipo de ajuda sobrenatural, eu sentia isso de alguma maneira. E, cara, eu dei um puta de um golpe épico nele, acho que o melhor marretado que eu daria na minha vida. Vamos dizer apenas que aquele cara não retou mais ninguém depois. Suponho que o necromante foi mandado dessa para a pior. Assim espero. Eu também espero, claramente. Qual o momento que você já esteve mais próximo da morte? Ou que você achou que você ia morrer com toda certeza? A gente que tá aí, principalmente a minha classe de aventureiros que tá ali enfrentando as coisas frente a frente, a gente tá preparado para eventualmente uma hora uma coisa ruim acabar acontecendo, mas sempre é um choque quando acontece. Sabe, a gente às vezes sai vitorioso de tantas batalhas que a gente acaba ficando com um pouco de complexo de super-herói. Então, o momento que eu senti medo da morte, eu acho que além daquela caveira maldita da Caverna da Eco, teve mais umas 2 vezes com um grupo, talvez, em que eu senti demais alguns golpes. E nem eram inimigos formidáveis, assim, mas como eu sempre tô ali na linha de frente, às vezes eu acabo me encontrando numa situação que eu tô cercado de muitos inimigos de uma vez só. Eu nem não consigo lidar com todos ao mesmo tempo. Eu já quase apaguei algumas vezes, mas eu acabei tirando força, sei lá de onde, e consegui me colocar em pé de novo, continuar lutando. E quando esse tipo de coisa acontece, tá lá sempre a nossa amiguinha Eleniel pra dar aquela remendada. Creio que os poderes dela são mais do que úteis. Muito, muito. Dessas lutas que você teve, ou até antes dela, você saiu com alguma cicatriz maneira aí? Cicatriz física, eu tenho bastante no casco, um monte de marca. Eu acho que é natural na vida de um Tortle, o casco acaba virando uma história viva de tudo que ele passou. Eu tenho um monte de cicatriz, um monte de marca, até porque eu uso ele para me defender das pancadas que tentam me dar. Dá uma olhada aí, tem um monte. Algumas delas eu me lembro, tipo, é mais um tijolinho na parede. Agora de resto não, na pele, na cara, assim, óbvio, já apanhei bastante por aí, mas nada não que tenha deixado muita sequela. Um quartinho bobo ali, uma contusão ali, e nada demais, só a Sarah. Bom, isso só mostra o quão forte você é como bárbaro, né? Acho que sim, ainda bem. Ou pelo menos resiliente. Eu tenho outra pergunta pra você, um pouco mais fantasiosa. Se algum dia você recebesse 10.000 peças de platina, Uau! Você gastaria esse dinheiro com o quê? Nossa, eu não consigo nem mensurar. Ainda mais eu, que eu não sou uma pessoa muito complexa, sou uma pessoa simples, de gostos simples. Eu nunca fui muito ligado a bens materiais. O que eu tenho mais de valor são aqui algumas recordações que eu tenho lá da minha terra. Eu tenho esse tambor aqui, que a gente tocava quando ia pescar. Eu tenho essa marreta, que é o meu equipamento principal, e quem fez ele para mim foi um amigo anão.
já enquanto estava em peregrinação pelo mundo, e ele foi muito bem aprimorado pelo ferreiro da cidade, Sente, grande amigo nosso também. E eu não sou muito ligado a bens materiais nem nada, mas falando no Sente, talvez eu pedisse para ele me fazer uma armadura. Não que eu precise, assim, mas como eu nunca encontro armadura com meu tamanho, talvez isso. Uma situação mais crítica, se ela pudesse mostrar útil, uma preparação melhor para a batalha. O resto, eu acho que eu deixaria algumas pessoas de confiança na minha aldeia para ele, quando for possível, começarem a reconstruir o que foi tomado da gente. Eu não gosto de acumular dinheiro, não vejo muita. Para mim, não tem tanta importância. Creio que uma resposta muito mais caridosa e generosa do que algumas pessoas poderiam dar. Imagino que você seja alguém que já tem um costume de se defender de ataques, possa ficar um pouco precavido com algumas relações. O que uma pessoa pode fazer para ganhar sua confiança rapidinho? Eu nunca fui o tipo do intelectual e calma, não tô nem dizendo que eu sou burro ou alguma coisa assim. Tô dizendo que eu nunca tive muita paciência para ficar lendo, estudando e adquirindo conhecimento dessa forma. O que aconteceu na minha vida e eu até prefiro assim. Eu sempre aprendi muito na natureza, enfrentando as coisas, aprendendo na base da experiência, acertando, errando, me machucando e me estabelecendo, observando como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, como a natureza funciona. E isso acabou me fazendo desenvolver um instinto muito bom de sobrevivência, sabe? De sacar, de perceber quando alguém tá de conversinha fiada, quando tá tramando. Até segunda ordem eu desconfio de todo mundo. Mas eu costumo confiar bastante no meu desconfiômetro. Então, já aconteceu algumas vezes aí, meio que recentemente, da gente ser enganado pelas aparências de doppelgangers, mas por mais que você esteja observando algum comportamento meio pitoresco, esses caras costumam ser bem dissimulados e enganam a gente. Mas para ganhar minha confiança tem que ser através de atitudes. Palavras, eu acho que é muito fácil de sair uma palavra da sua boca que não seja sincera e não seja verdadeira. Tem que provar. Imagino você sendo uma pessoa mais de ações, também vai confiar mais em ações do que em palavras. Faz todo sentido para mim. Acho que é mais natural para mim. Bom, e o contrário? O que uma pessoa faz e quando você percebe isso acontecendo, faz você perder imediatamente confiança em alguém? Acho que principalmente nos últimos tempos aí que a gente está se deparando com alguns grupos ou alguns indivíduos malfeitores nos lugares por onde a gente passa. Muitas vezes quase sempre eles têm algumas maquinações, algum plano e um tipo de vantagem. Então, se eu percebo alguém sendo incoerente ou sendo simulado ou tentando enganagem, quando a gente descobre alguma coisa assim, já é o suficiente para essa confiança ser quebrada e dificilmente volta. Porque quando a gente percebe alguma coisa assim, dificilmente a gente está errado também. A gente procura confiar nas pessoas, mas quando essa confiança se quebra, geralmente a gente tem razão em ter desconfiado. Bom, imagino que precaução nesse seu ramo de trabalho é um dos instrumentos mais importantes de se ter. E é uma ferramenta de sobrevivência. Se você confia demais, se você é muito paspalho, você acaba se aposentando compulsoriamente bem rápido. Estamos chegando bem próximo do final do nosso programa. Eu ainda tenho 2 perguntinhas aqui para fazer. Na verdade, uma delas é uma pergunta, a outra é um pouco mais como um pedido. De qualquer maneira, vou fazê-las para poder te liberar e você continuar bebendo a sua cerveja tranquilo. Aliás, deixa eu pedir mais uma rodada. O rapaz já terminou, faz tempo dele. Obrigado. Tá calor hoje, né, rapaz? Vai que vai. Penúltima pergunta que eu tenho para hoje: o que você aguarda para o seu próximo ano de aventura? É difícil tentar prever alguma coisa, falar o que eu aguardo, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido aqui, por mais que a gente aguarde X, acontece Y, Z e W. Então eu espero que a gente consiga superar todas as adversidades que forem aparecendo na gente. Mas algo mais específico, olha, lá na Caverna da Eco, a minha amiguinha Miriel, ela encontrou uma espécie de um elemental nas profundezas da caverna e ele tinha bem a ver com a maneira dela viver, como personalidade dela. Ela é uma pessoa da floresta, ela é uma elfa. Então, um elemental da terra apareceu e deu um baita de um upgrade, uma turbinada nas armas, nas habilidades dela. Ela já era uma pessoa que a tornou ainda mais. Então, acho que talvez, sei lá, de repente, uma hora dessas, a gente acaba trombando com algum elemental da água, que tem uma coisa, algum tipo de laço comigo. Não sei se essa vai ser uma regra do nosso grupo. Eu tô bem curioso para ver se isso vai acabar acontecendo. Talvez, né, matar mais uns necromantes, acho que sempre é uma boa ideia aí, planos futuros. Uma boa pedida, definitivamente.
Bom, eu realmente espero que você encontre esse elemental lá pra frente e consiga te conceder os poderes pra te ajudar, né, nessa aventura e em todas as outras que vierem pela frente. Mas a minha última pergunta, que na verdade é um pedido pra você, Hobbs, você tem alguma última mensagem pra você passar pra quem tá nos ouvindo, os nossos ouvintes, os seus amigos, quem vier ouvir a nossa conversa, em toda a nossa transmissão? Tem alguma coisa que você quer deixar gravado por toda a eternidade? Deixa eu ver. Talvez uma mensagem positiva para público infantil aqui do seu programa. Nem tanto um público tão infantil assim, mas eu acho que são ensinamentos que valem desde a base. E se a gente seguir eles sempre, acho que a vida de todo mundo poderia ser um pouco melhor. Sei lá, não sejam cuzões, sejam legais uns com os outros, comam vegetais, mas comam bife também, que é muito massa. Plante uma árvore, bote um ovo, panque um vilão. Eu acho que é isso. Eu creio que isso é mais do que perfeito. Mas, enfim, Hobbs, eu só tenho que agradecer você por todo esse tempo gasto aqui comigo, esse tempo que você poderia estar dando uma retada em filho da puta. Meus mais sinceros pedidos de agradecimento pra você. É isso, o prazer foi meu. Dar porrada em vagabundo quando eles merecem é legal, mas que sem mesa de bar conversar um pouco e distrair um pouco a cabeça das obrigações também é legal. Então, por que não os dois? A gente Concordo. Tem espaço para fazer um pouco de tudo. Bom, vocês, meus caros, que estão me ouvindo aí, espero que tenham gostado da nossa conversa com o bárbaro, furioso elemental Hobbs. Mas fiquem ligados, que logo mais estou de volta com muito mais aventureiros, muito mais histórias, muito mais contos de toda a guarda para toda a guarda. Eu sou Hermes Mercury e eu estou aqui me despedindo de vocês. Até a próxima, com mais Shots of História.